Vocês não acreditam quem topou bater um papo aqui comigo hoje. Hoje eu vou conversar com a Carla Gerson, que é uma mulher, mãe, filha, neta, escritora, advogada, e a Carla publicou O Som do Tapa pela editora Patuá, que é uma coletânea de contos incríveis que passam por essas várias mulheres. Carla, querida, muito obrigada por topar bater esse papo aqui comigo hoje. E eu já queria, então, começar te perguntando: no Som do Tapa, existe alguma coisa de autobiográfica nesse seu livro? Eu adoro essa pergunta. Todo mundo pergunta. Porque eu acho que eu escrevi uma coisa tão íntima, né? O jeito de escrever é íntimo e parece que tem, né? Mas tem sim. Tipo assim, não tem nenhuma história, Ana, que seja 100% verdadeira. Sabe, assim, não tem nenhuma história que é 100%, tudo é um pouco inventado. Mas, por exemplo, a história da avó, que é a história que saiu na coletânea também, é uma coisa que eu escrevi para minha avó. O, a menina e o avô também é inspirado no meu avô, né? Embora a Sim. história não seja verdade, eu não me lembro de nenhuma vez que eu estive no portão e ele me tirou. Assim, entende? A história em si Sim. não é verdade, mas os fatos são verdades. Ele descascava laranja, ele foi para a guerra, ele queria que eu escrevesse um livro sobre ele. Então, tem fatos autobiográficos, embora a história não seja. E mesmo nas personagens que, assim, eu não passei por nada daquilo, às vezes a personagem tem um traço meu, a personagem tem uma ansiedade que eu tenho, ou tem uma mania que eu tenho, que eu coloquei na personagem, ou de pessoas que eu conheço também, né? Sim, eu acho que é difícil também a gente não trazer os nossos sentimentos para o texto. Então, às vezes, por mais que a história em si não seja, você sente que pelo menos alguma coisa ali você já teve que sentir na vida para colocar no papel. Ou não, você consegue fazer uma distinção. Eu não acho só difícil, como eu acho impossível. E eu acho que a literatura feita sem a pessoa se colocar, aí já é minha opinião, né? Eu acho ruim. Eu consigo ler um livro que eu vejo que o autor não está ali e eu não curto. Não é o tipo de literatura que eu curto. Eu curto uma literatura que a pessoa está de uma forma que ela não consegue disfarçar. Isso é diferente de você colocar a sua voz no personagem, né? Entende? Sim. Tipo assim, uma coisa é quando você está lendo um livro, vamos supor, eu estou escrevendo um livro agora que a menina tem 15 anos, então eu tenho que colocar a voz dela, não é a minha voz, eu não posso pensar como eu penso. Isso eu concordo, você fazer essa alteridade, né? Que é você fingir que é Sim. o outro. Mas se o seu sentimento, se o que você pensa, se o que você acredita não está ali, não fica muito bom o livro. Eu penso muito, por exemplo, na Helena Ferrante, né, que é assim a pessoa que eu admiro, a literatura que eu gostaria de fazer. E eu acho que a Helena é um exemplo de mulher que ela está muito na obra. E ela já falou sobre isso, né? Em Franto Maglia, que é o livro que ela escreve sobre escrever, né? Sobre as obras dela, ela fala isso, que ela não tem nenhuma história. Tipo, a Helena nem de Nápoles ela não é a escritora, sabe? Mas ela Uhum. tem uma vivência, ela entra tanto. E quando ela fala do ser mulher, ela fala com uma sinceridade que, mesmo que ela não tenha passado por aquilo, ela está ali. Sim. Então, eu acho que não é possível fazer uma literatura de qualidade intimista, como eu pretendo fazer, sem você se colocar de verdade, assim, com sentimento, com medos, com tudo, assim. Por isso que no meu livro também tem, na nota final, eu falo que, tipo, é tudo que eu tenho, assim, sabe? Eu coloquei tudo mesmo. Você pode não gostar, a pessoa tem o direito de ler e não gostar, mas, Não assim, se é tudo que identificar. eu tenho. É isso, tá ali. Eu super concordo com você, assim, eu acho que os meus melhores textos também são quando eu me derramo de alguma forma no papel, por mais que seja trabalhado, né, pensado. E às vezes eu acho que tem textos que são muito difíceis de publicar. Você teve algum texto que você falou assim, você teve que dar uma respirada fundo e falar, cara, eu vou. Vários, É? vários. Eu Conta pra acho até, por gente. exemplo, esse livro eu publiquei ele em 2021, eu estava com 37, ia fazer 38 anos. Então, eu escrevo desde nova. Então, eu adiei 37 anos, né, de publicar alguma coisa justo por medo mesmo, por medo de ser julgada, por medo da exposição, na verdade. Porque quando você se coloca, e é o que eu disse, é tudo que eu tenho, né, pelo menos o que eu tinha em 2020, 2021, tá aqui, eu me entreguei, e aí a pessoa pode ir lá e falar, então, não, é chato, ou é raso, ou é dramático demais, né? É possível fazer essa Sim. leitura. Ah, eu amei, assim, eu realmente, primeiro que eu devorei o livro, né, acho que eu tava no avião, então eu tava, tipo, lendo, assim, e o teu livro, cada conto parece
uma porrada, assim, de fato na gente, né? Gente, eu falei, nossa, sabe quando você fica até meio nocauteada? Na verdade, eu acho interessante isso que você falou do tapa, porque o nome do livro é O Som do Tapa, né? Então, assim, eu acho que eu não enganei ninguém. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas me conhecem, igual a gente está aqui conversando, ou mesmo pelo Instagram, eu sou uma pessoa bem-humorada, sabe? Tipo, eu transito entre o drama, que eu realmente sou bem dramática, e o humor, eu gosto, eu curto humor. Então, algumas pessoas esperavam um livro um pouco mais leve. E é um livro, eu diria pesado, porque a escrita dele é fluida, né? Mas é um livro de temas densos. Então, embora eu não tenha enganado, está escrito no título, está escrito na sinopse, né? Na sinopse está escrito, assim, estupro, violência doméstica, perdas, maternidades, relacionamento abusivo, está tudo isso escrito, mas talvez a pessoa ainda assim se surpreenda, especialmente pela ordem dos contos. Acho que aquele primeiro conto que eu coloquei é um conto que a pessoa lê e fica, né? Então tem gente que, tipo, dá uma parada, para uns dias de ler, e tem gente que me fala como você, eu queria mais, eu li vários, então, É, mas eu acho que sim, eu acho que são etapas, né, assim, são contos fortes, e eu gosto dos finais é, incisivos, vamos dizer assim, então acho que é isso que dá essa sensação, né, mas tem alguns leves também. tem. O que eu ia falar, né, dos contos que eu mais gostei, então o primeiro conto ele realmente me surpreendeu. E eu achei sensacional essa perspectiva de escrever sobre a parede. De onde você tirou essa ideia? Essa ideia não é uma ideia nova, né? Não é uma coisa minha, embora acho que está menos comum, mas é essa coisa de partir de um objeto inanimado como narrador é um desafio que de vez em quando a gente vê numa oficina, e esse especialmente foi numa oficina que eu fiz com a Aline Bey, ela inclusive assinou a orelha do meu livro, né? E muitos dos contos nasceram nesse encontro com a Aline, assim. Acho que uns 5 do livro foram escritos ou durante ou a partir desse curso que eu fiz longo com ela. Aí eu escolhi, quer dizer, a gente já dando um spoiler, mas não tem problema. Eu escolhi a É. parede do banheiro, né, que é uma parede. Eu gosto muito do banheiro na casa, eu acho que é um lugar íntimo. E a cozinha, banheiro e a cozinha são os lugares do dia a dia que está vendo o pior da pessoa, assim, né? Os momentos acho que o banheiro mais ainda, até pela questão escatológica, né? E a Sim. gente, mulher, tem uma relação com o banheiro, quer dizer, você usa banheiro para as necessidades fisiológicas, óbvio, mas você usa quando está menstruada, você usa para se maquiar, para se arrumar. Então, um cômodo da casa que vê muita coisa acontecer, né? E aí, como eu tinha essa ideia também de trazer a gravidez, o teste de gravidez, o banheiro geralmente é a testemunha desse momento, né? Então, por isso que eu escolhi a parede do banheiro para contar a história dela, né, da mulher. Sim, eu adorei. E eu adorei também um que chama Na Estação. Eu achei um quê de Helena Ferrante. Queria te dizer isso. Teve mesmo? Nossa, para mim é um super elogio, assim, você falar que lembra a Helena, porque a Helena é uma grande referência para mim, nessa coisa do escrever a mulher, né? E eu acho que o que lembra nesse conto é a questão da fuga, que tem muito presente em alguns livros da Helena, especialmente naqueles que tratam a maternidade. Então, tem na Tetralogia, tem na Filha Perdida, até no Amor Incômodo, de alguma forma, tem essa coisa da mãe que quer fugir. E é o tema do conto, né? É uma mãe que quer fugir. Esse conto é um que, assim, não tem nada meu, eu não sou psicanalista, embora minha mãe seja, Freud venha explicar. Eu gosto muito das psicanalistas, assim, eu tenho uma atração por essa profissão, mas eu não sou. E eu escolhi essa profissão justo porque talvez um alter ego meu seja, mas a Laura tem muito de mim, assim. Eu tô falando, não sou psicanalista, eu não ando com uma mala dentro do carro, mas a minha mala está sempre pronta, né? Assim, a mala psicológica, entende? Ela Sim, tá, eu sim. vivo nesse limiar da fuga, e talvez a escrita para mim seja mesmo uma fuga, né? Uma hora que eu tô quase pegando o trem, será que eu pego o trem? E essa dúvida, esses pequenos gestos que a Laura faz de covardia, sabe? Tipo, ela chega na porta de casa, mas ela não entra. Aí ela faz uma rebeldia mini, que é tomar uma cerveja antes da sessão. Eu me identifico muito, assim, é o que eu tô falando, nunca fiz nada especificamente igual, mas eu faço Sim. milhares de coisas parecidas. Então, rola uma identificação forte com essa personagem, assim. E eu acho interessante, primeiro eu acho esse retrato da mulher materna com todos os seus
as suas facetas, né, no sentido de que não tem aquela coisa da maternidade perfeita e que eu amo meus filhos 100%. Eu não sou mãe, mas imagino que ninguém 100% do tempo ame ninguém nessa vida, né, porque tem hora que você fica de saco cheio mesmo. E eu acho então eu gostei por conta disso, mas eu acho que tem uma coisa da gente mulher estar sempre se querendo muito, assim, a sociedade pede muito da gente, né? Então, assim, eu tomei uma cerveja antes da sessão, como se fosse um super problema, né? E às vezes a gente coloca isso como um problema. E eu queria te perguntar dessas multimulheres que você é e que você retrata aqui, né, no livro, assim, como que você acha que a gente consegue ser tudo isso ao mesmo tempo? Assim? Eu acho que a gente não consegue, Ana. Eu acho que a gente morre tentando. E eu sou geminiana, né? Eu sempre aviso, já tem na minha biografia, porque eu me identifico muito com essa coisa de ser várias. Assim, eu realmente sou várias. Então, quem me conhece muito, minhas amigas, elas estão acostumadas. Um dia eu sou a pessoa mais falante do mundo, no dia seguinte eu estou reclusa, enfim, lendo e eu tenho essas várias personalidades, né? E essa coisa de escrever contos também, para mim, como primeiro livro, foi importante, porque eu tive a oportunidade de deixar viver todas essas facetas, assim, né? Então, eu fingi que eu era uma psicanalista, outra hora eu era uma menina de 18 anos descobrindo que o pai não era o pai, e outra hora eu era uma ex-mulher indo visitar o ex-marido no hospital, e isso me permitiu viver um pouco das muitas mulheres que vivem em mim, né? Então, essa coisa de viver várias vidas. Agora, sobre como essa pergunta que você fez me lembra algumas que as pessoas fazem, que é como dar conta de tudo? Porque você é uma mulher, você é esposa, sei lá, profissional, mãe e agora escritora, né? Porque eu trabalho com outra coisa também. E eu falo, olha, o maior segredo é fazer tudo mal feito. Mal feito, mal feito, não no sentido assim de, sabe, de realmente mal feito, mas tipo, menos do que a sociedade espera. Então, se a sociedade espera que você, que a psicanalista Laura, seja 100% centrada e equilibrada, ela não é a mãe 100% dedicada, não é a esposa, sei lá o quê, 100%. Eu não consigo nem imaginar o que é, mas enfim, eu não sou, sabe? Tipo assim, a mulher 100% bonita, sarada, gostosa. Cara, eu estou realmente bem longe disso. Então, é mais ou menos isso, é tudo menos do que as pessoas gostariam, mas que é dentro do que eu gostaria de viver, assim, dentro da minha verdade, né? Eu vou anotar esse conceito de fazer tudo mal feito. Perfeito. Tipo assim, Seria almoço, ótimo. quando eu estou escrevendo um livro, Ana, eu fico tão envolvida, tipo o Som do Tapa, eu escrevi ele de madrugada. Então, no outro dia de manhã, que eu tinha que ficar com as crianças, estava no meio da pandemia, eu estava muito cansada. E aí as crianças, mãe, não sei o que, tipo assim, senta aí, faz qualquer coisa, entendeu? Eu não estou 100% ali, eu estava cansada, estava pensando em outras coisas. Esse livro que eu estou escrevendo agora é um livro diurno, ele não aceita ser escrito de madrugada, está me atrapalhando bastante. Aí eu durmo cedo e acordo às vezes mais cedo para escrever alguma coisa, ou então eu escrevo no fim de semana. E aí teve um período do carnaval que eu tirei férias, né? E eles estavam em casa, porque criança não tem aula no carnaval, emenda, né? E aí eu lembro que, tipo assim, teve um dia que a minha filha jantou arroz puro. Porque eu falei, eu tô ocupada aqui, eu tô envolvida com Catarina, não tô com tempo de ver o jantar, sabe? Então é isso, faz tudo mais ou menos, assim, só não pode largar tudo, né? Assim, a gente pode hoje, né? Mas eu vou dando aquela engambelada, assim, para conseguir fazer tudo que eu quero. É isso. E conta pra gente desse processo de você estar escrevendo um romance agora, é isso? Isso, é um romance. Me conta um pouquinho como é que tá. Então, é um livro diurno, tá saindo, não tá saindo, qual que é a expectativa? É tão engraçado, porque assim como filhos, eu gosto muito de comparar livros com filhos, né? Tem gente que não curte essa comparação, mas eu faço. Porque é uma coisa que tem muito investimento de energia, muito parecido com filho, né? E assim como filhos, cada um é diferente do outro. Então, o Som do Tapa, por exemplo, ele foi muito pulverizado. Eu escrevi o Som do Tapa durante muito tempo, assim, são coisas... Tinha contos que eu tinha iniciado 10 anos atrás, que eu tinha tido a ideia, tinha anotado, e aí, quando eu realmente peguei para organizar ele, em 2 meses eu organizei, porque ele já estava escrito, gestado, tudo. E aí foi um processo bem intenso esse de organização. Eu mandei para a editora, passou mais ou menos um mês, a editora respondeu, e depois foi esperar.
porque tem que esperar a vez dele e tal, a publicação. A Catarina, que é a minha personagem do romance novo, né, que o título do romance é Pupa, mas a personagem chama Catarina. Já foi totalmente diferente. A Catarina apareceu para mim durante, eu estava escrevendo ainda O Som do Tapa, eu escrevi um conto, que era o conto de Catarina, mas eu fui vendo que não era um conto. Falei, tem muita história aqui, guardei. Eu tenho uns 5 projetos, assim, guardados, sabe? Tipo, um dia eu desenvolvo, tal. E quando eu acabei O Som do Tapa, eu fui rever esses projetos para ver o que, que eu ia pegar, e ela me chamou a atenção. E eu fiquei muito tempo só pensando na personagem, sem escrever mesmo, só pensando onde ela ia morar, o que ia acontecer, ia anotando umas coisas, mas não parei para escrever. E ano passado, nas férias que eu tive, acho que foi mais ou menos em outubro do ano passado, foi logo depois do lançamento do livro, eu escrevi os 5 primeiros capítulos. E a partir daí eu não parei mais de pensar nessa personagem. Então é um processo muito diferente, porque é uma personagem. E ela não sai da minha cabeça tanto que minhas amigas, minha mãe, assim, meu marido, eles conhecem Catarina, sabe? Eles falam, eu falo assim, não sei o que é Catarina. Catarina, quem é Catarina? A personagem de Carla, porque eu falo dela, ela fica participando da minha vida. Mas você escreveu rápido, então. A gente está em maio. Eu tenho uma personalidade levemente compulsiva. Então, tipo assim, quando eu pego uma coisa, é verdade, é fato. Eu pego uma coisa, eu faço enlouquecido. Então, por exemplo, nessas férias, eu escrevi do ano passado, os 5 primeiros capítulos e o schedule todo do livro, tipo o esqueleto que a gente faz, né? As cenas, tal, eu escrevi ele todo. Quando eu tirei férias em dezembro e janeiro, junto com as crianças, eu fui para casa da minha sogra e lá eles ficam muito tranquilos, assim. Então foram 20 dias que eu praticamente escrevi o livro todo. Escrevi. E nas férias agora de fevereiro foi quando eu fiz a revisão. Eu faço esses processos muito intensos, fora às vezes, que eu estou te falando, às vezes eu acordo com uma ideia, escrevo uma coisa, que é uma coisa mais pulverizada. Então, eu estou realmente, né, assim, de escrita intensa, foi menos de um ano. Mas ela existe já tem 2 anos que eu escrevi a primeira ideia dela, tá, né? Sim, a gente vai maturando, né? Carla, eu queria que você falasse agora um pouquinho das suas leituras. Então, quais são suas referências, enfim, algumas dicas, algumas coisas assim. A primeira eu já falei, a Helena, né? Helena Ferrante foi a primeira mulher que eu li não foi a primeira mulher que eu li, mas a primeira que eu li e pensei assim, meu Deus, isso me interessa, sabe? Eu quero escrever assim, eu quero ler coisas assim. E hoje eu tenho lido muitas nacionais contemporâneas, até para entender o meio que eu estou inserida, tudo, as colegas pessoas que estão acima de mim, claro, com vários livros publicados, e até pessoas que estão, vamos dizer assim, na mesma hora que eu, publicou 1 ou 2, estamos conversando. Como referência, eu citaria a Aline Bey, que né, que assinou minha orelha, é uma grande referência para mim, a forma que ela se entrega. A Carola Saavedra é uma pessoa que eu admiro muito, assim, a escrita dela, troco muito com ela, tenho muito interesse pela forma que ela escreve também. A Maria Valéria Rezende é assim uma escritora que eu sou apaixonada pela forma dela de escrever também, assim, de escrever o dia a dia. Eu gosto muito disso e eu imito também, né, nesse sentido. Conceição Evaristo, pelo mesmo motivo da Maria Valéria, que é uma pessoa que escreve muito da vivência. Eu gosto dessa escrita íntima, né, Sim. e ela fala muito de ser mulher também, ser mulher negra, né, na sociedade. Acho que aqui são minhas principais referências. E tem pessoas novas que eu tenho descoberto e que têm, assim, sido gratas surpresas, assim. Então, por exemplo, na Patois, eu li esse ano a Marcela Dantes, eu li a Morgana Kretzmann, o livro da Marina Almeida também, que é uma contista, Maíra Valério, que também virou uma colega, amiga. E aí eu fui conhecendo várias pessoas, assim, eu fiz uma amizade muito forte com a Giovana Vieira, que é uma das finalistas do Prêmio Kindle, que ela está até escrevendo um outro romance, a gente tem trocado muito. Eu tenho milhares para dizer, seria até injusto, assim. Eu sempre gosto de perguntar, porque eu sempre descubro alguém novo. E eu queria que você contasse um pouquinho do teu movimento de ler mais mulheres, né? A gente já conversou sobre isso uma vez e você contou que isso começou faz uns 5 anos, é isso? Foi 2016, está fazendo 6, né? 2015 2015 ou 2016, eu sempre esqueço. Mas eu sempre fui muito leitora, gosto muito, a leitura faz parte dos meus hábitos mesmo. Eu vim de uma cultura de ler, muita norte-americana, principalmente, né? E
mas não tinha essa preocupação numérica de ler mais mulheres. Eu só lia tudo que aparecia, ficava muito vendida também pelo que as pessoas vendem, né? Pelo que está na Sim. mídia, pelo que está todo mundo dizendo. Em 2015, eu descobri o Leia Mulheres, que depois eu pesquisei, ele veio para o Brasil em 2013, 2014. Mas apareceu para mim, deve ser, não sei se foi no Instagram, alguém falou, eu entrei no site e falei, cara, faz todo sentido, assim, sabe? E aí eu fui fazer um cálculo na minha estante, os livros que eu tinha na época, por curiosidade, e 80% dos livros eram escritos por homens. Isso foi uma coisa que me impactou muito, porque eu não esperava. Se a gente conversasse, eu ia falar, não, eu leio muitas mulheres. Eu não tinha noção. Quando eu fui fazer o cálculo, eu falei, gente, eu, uma mulher feminista, porque assim, desde os 12 que eu sou feminista. Então eu fiquei impactada com isso. E aí eu falei, bom, então pelo menos na minha vida eu vou mudar isso. Eu já tinha a ideia de ser escritora, tinha uma pretensão, mas não tinha nada sólido. Eu fiz mais Uhum. para mudar a minha visão mesmo. E um ano depois, eu entrei num clube de amigas que tinham, elas já tinham criado esse clube, me convidaram aqui em Vitória, que é um clube que chama Leitura Feminina, que a gente lê só mulheres, é um grupo de mulheres lendo mulheres. E esse grupo mudou minha vida, assim, porque eu já estava com esse propósito, aí a gente entrou e a gente todo mês lê uma mulher. E aí lá dentro também a gente começou a trocar muito sobre essa questão da diversidade. Tipo, no início a gente, o compromisso é ler mulher, e a gente lia muito norte-americano. Aí depois a Sim. gente, olha, isso tá muito legal, sabe? Tipo, vamos procurar. E aí a gente começou a ver as brasileiras, as latinas, latino-americanas, as europeias, né, as portuguesas, e aí começamos a abrir as africanas, a gente leu africanas maravilhosas. Começamos a abrir asiáticas, e agora a gente lê muita diversidade, assim, isso é muito bom, abriu muito minha mente, foi muito importante para mim. Eu só consegui me perceber como possível escritora depois que eu comecei a ler mais mulheres, porque parecia uma coisa muito distante. Então, por exemplo, eu lia, sei lá, Mia Couto, Walter Ugumãe, sabe? Eu não me identificava com aquilo, assim. Eu gostava de ler, mas eu não sentia que aquilo era algo que eu queria escrever, o que eu Sim. poderia falar sobre aquilo. Parecia sempre uma coisa distante. E foi lendo, né, essas mulheres que eu mencionei, a Helena, a Chimamanda, e as brasileiras, que eu percebi que existia algo assim de que me chamava assim. Maravilhoso. E eu queria agora que você só contasse para a gente acabar o seu trabalho com o coletivo, né? Então você tem um coletivo de escrita e que agora eu também faço parte, então estou bem feliz de estar por lá. E aí eu queria que você contasse para a gente. Então, essa ideia do coletivo apareceu assim, logo que eu resolvi, então, vou ser escritora, vou assumir, na verdade, isso, né? Quero publicar um livro. Aí, qual o primeiro momento que a gente passa quando a gente decide que quer publicar? Você tem uma. Eu já percebi que isso é geral, por isso que eu tô falando assim, a gente, sabe? Porque várias amigas já narraram isso. Você tem dúvida se o que você escreve realmente é bom? Porque assim, você escreve. Assim, as amigas acham bom, mas será que o que eu escrevo realmente tem valor literário, sabe? Sim. Essa foi a primeira dúvida que eu tive. E aí, além de fazer um movimento de começar a publicar no Instagram, mandar para as revistas e tal, eu pensei assim, eu preciso de pares. Só que eu não tinha cara de pau de chegar, por exemplo, para uma Carola Saavedra e falar, ai, lê meu texto, sabe? Tipo, a mulher tá há anos-luz na minha frente. Então, eu queria pessoas que estivessem na mesma momento que eu. E aí eu Sim. fui procurar. Eu ouvi falar do Mulherio das Letras, que era um movimento que a Maria Valéria estava à frente. Eu procurei saber como é que fazia para participar, mas pelo que eu percebi, era uma coisa já fechada. Tipo, elas tinham Hum. se encontrado presencialmente. Não era assim, você pode entrar. Eu falei, então acho que eu não vou conseguir. Procurei alguns outros e não estava conseguindo exatamente me encaixar. Não tinha nada aberto, assim, que pudesse receber uma escritora totalmente iniciante, né? Sem nada publicado. E aí eu já estava nesse movimento de me relacionar com outras pessoas no Instagram e resolvi convidar. Eu escolhi 10 escritores que eu me relacionava só por Instagram, não conhecia, só tipo, ai, que legal, que texto bom, tal. E Uhum. convidei, mandei uma mensagem no Instagram, no direct, e começamos. E qual era a ideia que a gente mantém até hoje? Era escrever sobre um tema, sobre uma provocação, alguma coisa, e a gente trocar. Então, a gente lê os textos umas às outras e dá opiniões sinceras sobre o texto. Então, Uhum. não é só incentivado, tipo, ai, que legal, não é para fazer esse papel de amiga, é para realmente ler e falar: olha, eu, como leitora, não entendi essa parte. E Sim. com muita tranquilidade também, do tipo assim, até propus para elas na época, eu falei: olha, a gente não se conhece.
Então não tem potencial de ficar chateado, sabe? Tipo, você pode dizer que não gostou do meu texto, que eu nem sei quem você é direito. Tá tudo Então, tudo certo, bem. né? Hoje não é mais assim, porque a gente virou melhores amigas, mas foi assim. E aí, o que eu combinei com elas desde o início foi assim: olha, não vamos fechar o grupo. Sempre que vocês tiverem uma amiga, vocês podem convidar. E esse grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu vi, tinha 60 mulheres. Eu falei, ai meu Deus, 60 tá meio. Aí a gente até fez uma reunião, tipo, será que a gente fecha? Cara, a gente manteve até agora, vamos manter isso aberto. A gente só combinou de fazer momentos, porque toda vez que entra uma galera nova, as pessoas ficam assim, ai, não entendi, ai, como é que é isso? Né? Normal, porque a pessoa está entrando agora. Então, a gente faz 2 ou 3 vezes por ano, a gente abre. A gente publica lá, ó, tá aberto, quem quiser pode entrar, tal, e entra muita gente, mas depois sai muita gente também. Mas nós estamos com 220 mulheres inscritas hoje, é mulher pra Uau! caramba. Eu gostei de uma figura que a Maria Valéria, no encontro que a gente fez com ela, ela falou, que é a questão da fogueira, que ela falou assim, é como se a fogueira já tivesse armada, só faltava alguém riscar o fósforo. Eu sinto que foi exatamente isso, tipo, tinha muita mulher querendo isso, querendo se juntar, querendo se apoiar, e aí eu risquei o fósforo, falei, venham, e aí vieram, né? E o fato de ser um grupo grande, hoje, atrapalha um pouco a intimidade, né? Não tem como se conhecer 200 mulheres, mas ajuda muitas coisas, porque, por exemplo, essa parceria que a gente está fazendo com a Primavera Editorial, que vai publicar uma coletânea nossa, às vezes, por exemplo, quando a gente fez a coletânea da maternidade, são 200 mulheres para divulgar, para colocar no Instagram, e o negócio vai tomando uma proporção maior, e o objetivo do grupo é esse, assim, além da gente ter esses ciclos de escrita, o objetivo é ser uma grande propaganda para as mulheres, sabe? Para as mulheres escritoras. Então, assim, o dia que você publicar seu livro, você vai poder divulgar no coletivo, para que a gente também se leia, se apoie e é isso, cresça juntos, né? A ideia é essa. Obrigada, mas assim, obrigada mesmo. Eu adorei bater esse papo. Você é uma super inspiração para mim, de verdade. Assim, eu amei o seu livro, mas eu amo ver pessoas que fomentam isso. Então, assim, quando você fala do coletivo, para mim é muito importante, porque ter esse lugar de troca mesmo, né? Eu já participei de outros grupos e tenho muitos amigos que eu fiz em grupos de escrita, assim, mas esse lugar do grupo de mulheres que escrevem, se incentivam, é muito importante, assim. Então, para quem está começando, que eu estou aqui começando, para mim vai ser super rico. E, obrigada! Amei, então. Obrigada por ter topado aqui conversar comigo um pouquinho. Eu que agradeço, eu gosto muito do seu canal, já tinha assistido. E, nossa, para mim é uma super oportunidade também, né? Estar aqui trocando, falando do livro, né? Só queria deixar, então, um recadinho, quem quiser comprar, pode comprar no site da Patuá, o Som do Tapa, deixa eu mostrar a capinha dele aqui, ó. Tem que fazer a propaganda. Tem no site da Patuá, ou pode me mandar uma mensagem no Instagram também, que eu mando autografado, tudo, que eu sei que o pessoal com escritora iniciante gosta, assim, né? De livrinho autografado, tudo. E eu te agradeço muito a oportunidade, o papo foi uma delícia e vamos juntas. Vamos juntas, então tá bom. Um super beijo. Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse papo com a Carla. Então, o Som do Tapa, vou deixar aqui o link da editora e o Instagram dela, caso vocês queiram entrar em contato. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.